Nós vamos falar agora um pouco sobre como foi o início do ensino à distância, sobre o histórico do ensino à distância. Os primeiros registros sobre cursos à distância eles são do século XVIII. Então, nos Estados Unidos, quando o jornal A Gazeta de Boston publicava em seus anúncios a oferta de curso de taquigrafia por aulas impressas que seriam recebidas via correio pelo aluno. Para quem não sabe, a taquigrafia ela é um método de escrita que utiliza, ao invés de letras e palavras normais, ela utiliza símbolos e abreviações para que seja possível escrever numa velocidade maior. Então, ao invés de trabalhar com palavras e letras normais, eu tenho símbolos e abreviações para escrever mais rápido. Esse curso era ministrado através do ensino por aulas, por apostilas que eram enviadas pelo correio. Então, o material era enviado por correspondência para o aluno recebia aquele material, estudava e quando ele tinha dúvidas, ele enviava suas dúvidas para a instituição através também de correspondência. Nessa época, começou a ser utilizado, começou a serem criadas máquinas para impressão em grande escala para possibilitar enviar essas apostilas. Então era tudo feito dessa maneira. O pessoal enviava apostilas de material por correio, o aluno estudava em casa, sozinho, e o que ele não entendia ele mandava também por correio para o professor. Suas dúvidas o professor resolver e responder para ele por correio também. O EAD surgiu da necessidade do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial. Se hoje em dia muita gente tem dificuldade em frequentar o ensino presencial, imagine o quanto era difícil frequentar o ensino presencial bons anos atrás. Quando tudo era longe, toda a dificuldade que eu tinha de transporte, quando pouca gente morava em cidades, quando a gente morava no campo, o quanto era difícil fazer aulas presenciais, o quanto todo mundo era padrão da sociedade era que os filhos tinham que começar a trabalhar cedo para ajudar os pais, como era difícil estudar e frequentar uma instituição de ensino presencial. Se hoje já é difícil, imagine na época. No Brasil, o ensino à distância veio em 1939, através da criação do Instituto Radiotécnico Monitor. E em 1941, quando foi criado o Instituto Universal Brasileiro. Até algum tempo atrás, acredito que boa parte de vocês já devem ter visto propagandas na televisão, propaganda em revistas falando do Instituto Universal Brasileiro. Ele existe ainda, até hoje ainda, se vocês quiserem procurar na internet, o Instituto Universal Brasileiro ainda oferece curso, lógico que num mecanismo, num ambiente bem mais favorável que na época que ele foi criado. Na época em que ele foi criado, as aulas funcionavam da seguinte maneira: materiais eram enviados por correio, então o aluno recebia apostilas, materiais na sua casa, através de correspondência, mas também haviam instruções, haviam aulas que eram transmitidas através do rádio. Então o aluno sintonizava ali a frequência da rádio em horários específicos e através do seu rádio ele poderia ouvir instruções sobre o material que ele tinha. Um pouco mais para frente, na década de 60, passaram a existir já programas de rádio e de televisão já voltados para educação. Então, no novo molde do curso em si,
Eram enviados materiais por correio e o aluno assistia às aulas através do rádio e da televisão. Importante destacar que a grande dificuldade nesse momento, através de enviar a apostila e escutar aulas em rádio e televisão, era que o aluno ele escutava o professor, ele recebia material do professor, ele via o professor na televisão, mas ele não tinha praticamente comunicação nenhuma com o professor. O conteúdo era muito mais transmitido para o professor, para o aluno, do que discutido entre professor e aluno. O aluno em si tinha um papel aqui muito mais de ouvinte do que de participante do processo educacional. Primeiro curso à distância transmitido pela televisão no Brasil foi em 1961 pela TV Rio, que era um curso de alfabetização para adultos. Então os adultos assistiam a televisão, aquele programa, e tinham instruções básicas para alfabetização. Mais recentemente, existem os telecursos, telecurso de primeiro grau, de segundo grau, telecurso 2000, que passam até hoje na televisão, bem no início da manhã, ali por volta de 7 horas da manhã, até um pouco antes disso. Então, canais ainda passam esses programas do telecurso, que são programas que oferecem a possibilidade do aluno de assistir aulas do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo de cursos profissionalizantes. Então isso ainda é transmitido hoje em dia. E agora, nos últimos anos, fechando esse nosso histórico, a educação à distância passou a contar com o apoio do computador, que aí sim se teve a grande expansão do ensino à distância, com o auxílio do computador. Primeiro ali através de CDs e DVDs com aulas, todo mundo deve ter visto CD e DVD aí com material com aulas, e agora, principalmente mais recente, com a internet, que já preenche aquele vazio da comunicação fácil entre professor e aluno. Eu tenho ali a possibilidade de utilizar conteúdos multimídia, de utilizar aqui ambientes virtuais de aprendizagem, como no caso de vocês que utilizam o Moodle. Então, com o computador e com a internet, aí a gente já teve esse grande crescimento dos cursos à distância. Então, resumindo, esse nosso histórico que foi passado nos últimos slides, o ensino à distância ele possui três fases cronológicas, que foram as seguintes. Primeira, que ocorreu até a década de 1960, que foi chamada de geração textual, que utilizava praticamente apenas textos impressos e enviados pelos correios para o aluno. Depois eu tive, entre as décadas de 60 e 80, essa geração analógica, que utilizou como suporte textos impressos e recursos como rádio e televisão. E agora a terceira e atual, que é a geração digital, que utiliza como suporte recursos tecnológicos modernos, como o computador e a internet. Outra classificação interessante a ser mostrada para vocês é essa classificação em relação às tecnologias utilizadas. Então eu tenho essa classificação em independentes e dependentes. Então, independentes são quando elas não dependem de recursos elétricos ou eletrônicos para sua utilização ou produção. Exemplo clássico aqui de independente seria o texto impresso. A apostila em si, ela é independente. Enquanto dependente seria quando ele depende
de um ou de vários recursos elétricos ou eletrônicos para serem produzidos ou utilizados, como vídeos, filmes, internet, chat, fórum, e-mails e textos eletrônicos. Faço agora outra pergunta para vocês. Depois de terem visto esse histórico, de terem visto como era um curso à distância antigamente, eu pergunto: vocês se veem fazendo um curso à distância utilizando como meio de comunicação o rádio e utilizando apenas o envio de material impresso via correio? Vocês fariam um curso dessa maneira? Um curso no qual as apostilas fossem enviadas por correio e uma vez por semana vocês assistissem uma aula via rádio? Pense um pouquinho se vocês fariam ou não. Pensem sobre as dificuldades que existem num curso nesses moldes. Eu acredito que boa parte de vocês deve ter respondido que não faria um curso dessa maneira, ou que se faria, mas que encontraria muitas dificuldades nisso. Essa rejeição em relação a um curso com esse apoio tecnológico numa era tão digital como hoje em dia, acredito que seja em relação à não utilização de tecnologias mais recentes, como o computador e como a internet. Todos nós hoje em dia, quando se fala em um curso à distância, associa totalmente a computador e internet. Um curso à distância ele não precisa ter necessariamente computador e internet. Ele pode ser feito por outros métodos. Outra grande dificuldade, outro fator que poderia fazer com que alguém não faça um curso nesses moldes, apenas de transmissão de material via correio e rádio, seria a dificuldade de comunicação com o professor. Então, estando apenas como ouvinte de um programa de rádio e recebendo material impresso, eu praticamente não tenho contato com o professor para tirar dúvida, para pedir maiores explicações sobre o conteúdo. Atividade que é muito comum por um curso como esse que vocês estão fazendo aqui no IFTM. Difícil fazer um curso hoje em dia, como esse curso de vocês, apenas como ouvinte. Com base nessas dificuldades, nessas respostas, nesses pensamentos de vocês sobre o porquê de não fazer um curso nesse molde antigo, a gente pode apontar algumas causas que eu acredito que contribuíram para vocês terem aceitado o desafio de entrar em um curso à distância. E também para outras pessoas terem aceitado fazer cursos à distância nos últimos tempos. Então nós vamos discutir aqui algumas causas para o crescimento do ensino à distância nos últimos anos. A primeira delas seria a utilização de ambientes mais interativos. Como falamos no slide anterior, há algum tempo atrás, em cursos à distância, o aluno tinha que praticamente aprender sozinho. Porque ele recebia o seu material impresso e assistia às suas aulas, mas ele não tinha contato fácil com o professor. Hoje em dia, ele tem ambientes muito mais interativos, ambientes multimídias, ambientes no quais ele pode assistir videoaulas. Ele tem muito mais facilidade de se comunicar com o seu professor e com os seus colegas de turma para tirar dúvida, para discutir o conteúdo do curso. Então, com certeza, isso ajudou muito o crescimento do ensino à distância.
diminuição do custo dos computadores. Hoje em dia, muito fácil para alguém comprar um computador, comprar um notebook, mesmo aí que a pessoa parcele aí em 12, 18, até 24 parcelas, mas hoje computador e notebook são tecnologias bem mais acessíveis do que alguns anos atrás. Antes, ter um computador, ter um notebook, era privilégio de pessoas de classe mais alta e hoje em dia não é. Eu lembro que, algum tempo atrás, poucas pessoas tinham esse acesso. Tinha computador em casa. Notebook, então, praticamente ninguém tinha. Então, hoje em dia é muito mais fácil ter acesso a essa tecnologia. Isso ajuda o ensino à distância. Aumento da velocidade da internet. Ter internet com uma maior velocidade disponível faz com que o curso à distância possa, meu ambiente do curso à distância, possa ter imagens, vídeos, conteúdos mais dinâmicos, conteúdos pesados que em internet com velocidade baixa não seria possível se transmitir. Então, quando eu tenho internet mais rápida, eu tenho acesso, possibilidade de trabalhar com conteúdos que fazem com que o ambiente do curso se torne mais atrativo para o aluno. Sem dúvida, um ambiente que o aluno pode assistir videoaulas com explicações sobre como realizar alguns exercícios, com exemplos da resolução de alguns exercícios, muito mais atrativo, muito melhor para o aluno do que um ambiente em que ele simplesmente faça download de apostilas e tenha que entender e realizar esses exercícios praticamente sozinho, olhando esse material. Então, ter internet com uma velocidade maior faz com que eu possa ter esses melhores ambientes de aprendizado para o aluno. Por último, o incentivo do governo. Então, o governo hoje incentiva o ensino à distância. Ele cria projetos como a UAB e como a ETEC, que é o projeto no qual o curso de vocês está inserido. Então, são projetos que o governo apoia, o incentivo do governo que estimula o crescimento do ensino à distância.